acho que a gente já pode iniciar. O pessoal vai entrando aí à medida. Costuma dar uma atrasadinha mesmo. Queria primeiramente agradecer, né, a senhora ter aceitado o nosso convite. É um assunto muito importante, né, principalmente nos dias atuais. A gente tem infelizmente, um convívio direto com esses animais, né? Aqui fala que eu não posso compartilhar enquanto você estiver compartilhando outra tela. Eu já parei de compartilhar. Deixa eu só... Tenta agora de novo, por favor, só para... Formada na Unip. Eu sou formada em 1998 pela Unip. Fiz meu mestrado com epidemiologia, com febre maculosa, em capivaras, né? Na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Faço meu doutorado também na USP no Departamento de Reprodução Animal. Meu doutorado é manejo reprodutivo de capivaras em áreas de risco de febre maculosa. Tá? Tem uma empresa chamada Zenunes e Companhia Limitada, ME, onde realizamos a assessoria técnica, projeto técnico, levantamento populacional, tanto em manejo in situ, com capivaras, quanto em manejo ex situ, em criadouros, há 23 anos, tá? Meu Instagram, e aqui eu moro em São Paulo, eu moro em Itu, no estado de São Paulo, tá? E trabalho na região toda aqui. Bom, vamos lá, vamos começar. Bom, isso daqui é muito comum a gente ver hoje, né, nas cidades aí. Inclusive, elas já aprenderam até a atravessar as ruas em cima da faixa de pedestre, né? É muito comum visualizarmos as capivaras muito próximo da gente, bem adaptada à área rural, a área rural e a área urbana, né, nesse caso. Mas, algumas vezes, algumas delas atravessam fora da faixa de pedestre e acabam sendo atropeladas, e é muito comum a gente ver também a polícia, o corpo de bombeiros retirando capivaras que invadiram casas, invadiram áreas de risco de atropelamentos, etc. Mas, normalmente, o que a gente vê é isso, as capivaras próximas a rios, córregos, e sempre a localização, o habitat natural delas, né? Aí essa foto mostrando que elas vivem ali, mas tem estrada do lado, tem outras, tem às vezes fazendas, ou um condomínio, ou mesmo parques estaduais, que elas acabam entrando, invadindo e formando novos grupos, né? Falar um pouquinho da capivara, Drosoeros hidrochaeres, da ordem Rodentia, com as maiores dimensões, com 1,30 m de comprimento, pertence à família Cavidae, e no Brasil são encontradas amplamente distribuídas em todos os estados brasileiros. Adultos apresentam um peso que varia de 30 até 107 quilos, e a longevidade de até 12 anos de vida em cativeiro. Em vida livre, a gente tem visto que isso não passa de 5 anos. Boa conversão alimentar, são prolíferas e rústicas. Os machos dominantes, os machos alfa, eles possuem uma glândula andrógeno dependente, essa glândula nasal, que é mais pronunciada, tá? Nos machos dominantes. As fêmeas possuem 6 pares de teta, maturidade sexual de 15 a 24 meses, a gestação em média de 150 dias,
Quantidade de filhotes por gestação, uma média de 4, peso ao nascer 1,5 kg, uma ninhada por ano e a lactação de 4 meses. A longevidade, aproximadamente 12 anos. E o peso varia, como eu falei, de 30 quilos, nós consideramos um animal adulto, mas aqui no estado de São Paulo nós temos visto animais com mais de 100 quilos, tá? Que na literatura vocês não vão ver, nem, por exemplo, lá no Pantanal vocês também não vão ver, onde tem o predador, onde tem elas têm que se esforçar mais, né, para se proteger, então gastam mais energia, elas acabam chegando no máximo a 60 quilos, um adulto. Aqui é o que normalmente a gente vê, aquela capivara, o macho alfa, as fêmeas dominantes e os filhotes, né? Aqui, olha a quantidade de carrapatos, né? Uma quantidade muito grande de carrapatos, elas carregam centenas de carrapatos. Quais são as causas desse desequilíbrio ambiental que aumenta a população de capivaras, tanto em áreas fechadas quanto em áreas abertas? Mas é o crescimento humano, né? A expansão agrícola, com a plantação de cana-de-açúcar e pecuária, substituição da paisagem original por loteamentos, a diminuição dos predadores, que são as onças, o aumento da oferta de alimentos, gramíneas e palmeiras, cercamento dos loteamentos com grupos de capivaras dentro, né? Crescimento populacional, um animal prolífero, reproduz muitos filhotes, né? Proteção e segurança dentro de um condomínio, né? Não pode caçar esses animais, aumento da suscetibilidade de parasitismo em residências sem muros, aumento do risco de atropelamentos e aumento do risco de doenças, que seriam os ectoparasitismos e a febre maculosa brasileira. As capivaras, o que a gente tem visto em áreas fechadas, em condomínios, é exatamente isso, capivaras convivendo em espaços que são abertos, que normalmente residências não muradas, ou em áreas de uso comum de condôminos, ou de associados, ou de visitantes, tá? E, inclusive, aqui eles jogam o lixo aqui, ó, tá vendo? Joga o lixo aqui, aqui tem um patinho, o patinho pode carregar carrapato em volta do olho, na região periocular, mas também estamos vendo aqui o quê? Muitos montículos de fezes, está vendo? E também o que nós podemos verificar aqui é que a grama é bem aparada. Uma grama bem aparada evita que você pegue carrapato, porque tem uma incidência maior da luz solar, tá? O que é a febre maculosa brasileira? É uma zoonose causada pela bactéria intracelular da espécie Rickettsia rickettsii. Entre as rickétsias, essa é a mais patogênica. A transmissão é por degradação ambiental, presença de vegetação secundária e menor número de hospedeiros primários, mamíferos e aves. Os carrapatos estrela no estado de São Paulo são Amblyomma sculptum, no caso em Minas Gerais também o Amblyomma sculptum, que é o antigamente ele era considerado como Amblyomma cagenense, mas verificaram que, em alguns estados, na verdade, esse Amblyomma cagenense ele tinha morfologia diferente do Amblyomma cagenense de outros estados. Então, mudou-se em 2014, eu acredito que foi em 2014, mudou a nomenclatura, tá? E acabou se tornando, o nome é um nome diferente, não é mais o cagenense, e sim o Amblyomma sculptum. O Amblyomma areolatum é o que normalmente é um carrapato que ele também é um vetor da bactéria Rickettsia rickettsii, mas o cachorro é o agente, o reservatório da bactéria nesse caso. Isso ocorre mais na região de Mata Atlântica, tá? E normalmente a gente, como nossa proposta, que nosso eixo norteador da nossa palestra é com a capivara, então nós não vamos falar dele. O Amblyomma dubitatum é um carrapato estrela, que é o carrapato da capivara, porém ele não é vetor da bactéria, ele não sobe nas pessoas, já o Amblyomma sculptum não, o Amblyomma sculptum é um carrapato que ele não escolhe o hospedeiro que passar, ele está subindo, tá? A transmissão da bactéria nos carrapatos, ela pode ser transovariana, né? E sobrevivência transestadial. O mecanismo com efeito amplificador, as capivaras, as antas, as lebres e os saruês
são hospedeiros amplificadores. O que são os hospedeiros amplificadores? São aqueles que fazem a bacteremia por semanas. Então, no caso das capivaras, elas fazem a bacteremia ou a riqueticemia durante 14 dias, tá? Por que as capivaras são agentes amplificadores? Porque elas são prolíferas, ou seja, elas reproduzem muitos indivíduos negativos na natureza, suscetíveis à amplificação da bactéria. Elas não morrem da febre maculosa, tá? Elas carregam uma grande quantidade de carrapatos, então, por elas carregarem uma grande quantidade de carrapatos, ter um peso corpóreo alto, elas têm mais chance de amplificar a bactéria, tá? Para outros carrapatos. Então, esse daí é por isso que as capivaras são consideradas hospedeiros amplificadores, tá? A febre maculosa brasileira, das enfermidades transmitidas entre a capivara e o homem por meio de um vetor, ela é aquela causada, né, pela bactéria Rickettsia ricketts, e ela vai ser aqui, no nosso caso, veiculada pelo carrapato estrela Amblyomma sculptum. Essa espécie de carrapato, como eu falei, ela sobe em qualquer um de forma acidental, tá? O homem de forma acidental e nos hospedeiros primários, como a capivara, a anta, a lebre, o saruê, o cavalo, o cachorro. Ele já é um hospedeiro primário, né? O mecanismo com efeito amplificador, como eu já falei para vocês, o Amblyomma sculptum é esse aqui, né? É uma espécie trioxena, perpetuação transestadial das rickétsias nos diferentes tipos de carrapato, tá? E em áreas infestadas, essa espécie de carrapato ela possui um ciclo de vida de uma geração anual, ou seja, ela vai viver 1 ano. E ela é trioxena, ou seja, larva, ela vai viver em estágio de larva, de ninfa e de adulto, tá? O Amblyomma sculptum não é capaz de manter a infecção de forma eficiente por gerações consecutivas, e isso eu vou explicar para vocês. Bom, então vou falar aqui do ciclo da febre maculosa. Aqui nós temos uma fêmea de carrapato Amblyomma sculptum engurgitada, né? Então, vamos dizer que ela esteja grávida, né? E ela vai fazer a oviposição dos seus ovinhos, que são centenas de ovinhos, e ela é positiva para a febre maculosa, ou seja, ela tem a circulação da bactéria Rickettsia ricketts na circulação dela. E quando ela faz oviposição, todos esses ovinhos são positivos e todas as larvinhas são positivas. E as larvinhas vão ficar onde? Lembra que eu falei que com a incidência do sol, os carrapatos tendem a procurar a sombra, tá? Então, você tem menor incidência de parasitismo em áreas onde a grama é bem aparada. Mas onde você tem uma matinha, onde você tem umas grama mais alta, ela vai fazer uma sombra, as larvas vão ficar embaixo desse matinho à espreita, esperando o hospedeiro chegar, tá? Então, aí, como eu falei, eles não escolhem os hospedeiros. Se passar o hospedeiro primário, que é a capivara, vamos imaginar que a capivara que passar por lá é uma capivara negativa, ou seja, é uma capivara que nunca teve contato com a bactéria Rickettsia ricketts, tá? E ela vai pegar pela primeira vez um carrapato infectado. O que vai acontecer com ela? Ela vai passar por 14 dias de amplificação dessa bactéria, né? Por 14 dias, 25% dos carrapatos que ela carrega vão ficar positivos, tá? Então, o que vai acontecer? Aquele carrapatinho que nasceu, lembra que eu falei no slide anterior que o carrapato, olha, o Amblyomma sculptum não é capaz de manter a infecção de Rickettsia ricketts de forma eficiente por gerações consecutivas? Pois é. Quando o carrapato nasce com a bactéria positivo, e a maioria deles, grande parte deles, não chegam à fase adulta. Eles morrem antes de 1 ano de idade, tá? Agora, vamos imaginar aqui uma fêmea vai fazer negativa, nunca teve contato com a bactéria, vai fazer pela primeira vez, vai fazer a ovoposição de todas aquelas centenas de larvinhas, vão nascer, vão ficar ali na espreita, embaixo da plantinha, esperando passar uma capivara. E essa capivara que passar,
ela passou nesse período que ela é negativa. O que vai acontecer? Nada. Agora, vamos dizer que ela passou nesse período que ela está em bacteremia. O que vai acontecer? 25% desses carrapatos vão ficar positivos, 75% negativos. E o homem nessa? A gente não falou que o homem é um hospedeiro acidental e que o Amblyomys sculptum não escolhe o seu hospedeiro? Então, o que vai acontecer? O homem nessa área, ele tem pelo menos 25% de chance nesse período de pegar a bactéria, tá? Agora vamos imaginar um outro ciclo. A mesma fêmea positiva aqui, os mesmos ovinhos eclodiram, as larvinhas nasceram, todas positivas, só que quem passou ali é uma capivara soropositiva, IgG positiva, ou seja, já teve contato com a bactéria, já passou pelo período de bacteremia durante 14 dias, tá? Então, essa capivara é uma capivara imune, né? Então, essa capivara imune, ela vai ter contato com esses carrapatos, o que vai acontecer? Nada. Os carrapatos a maioria deles não vão chegar à fase adulta, porque eles já nasceram com a bactéria, porque a natureza é perfeita. Essa bactéria também serve para controlar os carrapatos, tá? Então, eles não vão chegar à fase adulta, a grande maioria deles. Já vamos imaginar aquela fêmea negativa, que nunca teve contato com a bactéria. Botou seus ovinhos, eclodiram suas larvinhas, todas negativas, tiveram contato. Passou ali quem? Aquela capivara IgG positiva, aquela capivara imune. Ela passou por ali, o que aconteceu? Nada. 100% dos carrapatos continuaram negativos. Então, o que vai acontecer com o homem aqui? Nada. 100% de chance do homem não pegar a bactéria Rickettsia rickettsii nessa área. Então, nem sempre uma área, não é porque nós temos capivara, não é por isso que nessa área é uma área endêmica de febre maculosa. Porque talvez, se essas capivaras forem todas soropositivas, não tem risco. E aí tem uma situação que pode acontecer. A capivara, quando pica uma... Não, o carrapato, quando pica uma capivara e ele pega a bactéria, no caso desse daqui, tá? Vamos dizer assim, essa fêmea que pegou, 25% deles ficaram positivos. Esse daqui vai ser a futura fêmea positiva aqui, tá? Então, por isso que é importante que uma área para ser considerada equilibrada, ela não deve ter os indivíduos soronegativos, só indivíduos positivos, que aí a gente, dentro de, como os carrapatos eles vivem, a geração deles é de 12 meses, de um ano, então, provavelmente, esses carrapatos aqui, olha, que vão se tornar essa fêmea aqui, que vai colocar seus ovinhos, grande maioria deles vai morrer, não tendo mais indivíduos negativos que amplifiquem a bactéria, o que vai acontecer a partir do segundo ano? O risco de ter carrapatos positivos nessa área diminui drasticamente, tá? Bom, aqui em São Paulo, nós temos a SUSEM, que é a Superintendência de Endemias do Estado de São Paulo, que está para fechar, porque o governador aqui achou importante fazer esse tipo de situação. Porém, a SUSEM, junto com o Departamento de Fauna da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, fizeram uma resolução, que é a Resolução 1/2016, que agora ela está sendo, eu até participei da atualização dela, e eu fiz aqui um fluxograma para vocês entenderem como funciona, tá? Então, aqui no estado de São Paulo, nós fazemos o levantamento populacional para verificar, não, desculpa, a pesquisa carológica para verificar se tem a presença do Amblyomys sculptum numa área. Que se não tiver Amblyomys sculptum, não tem o vetor da bactéria, então não é uma área de risco de transmissão de febre maculosa, tá? Tem capivaras? Então, se você tem capivaras e tem um Amblyomys sculptum, aí você tem que fazer um levantamento populacional das capivaras, para determinar quantas capivaras tem na área. Nesse levantamento populacional, nós vamos pegar o número de adultos e fazer uma equação epidemiológica que é o número de adultos N mais 83 dividido por N
vezes 83. Vai dar uma amostra, um número por amostragem de animais que nós devemos capturar na área para fazer um ensaio de soroprevalência, tá? E aí, o manejo de ensaio de soroprevalência tem a presença da bactéria Rickettsia rickettsii. Vamos fazer para ver se tem a Rickettsia rickettsii presente nas capivaras. Então, vamos dizer que a gente tem que pegar 15 animais. Deu resultado, deu 15 adultos que nós temos que capturar. Por que adultos? Porque os adultos já passaram mais tempo naquela área. Então, a chance de você ter um adulto IgG positivo é muito maior do que um filhote ou um jovem. E um filhote, ele pode ter um IgG positivo baixo, com um título bem baixo, que é devido à imunidade colostral. Depois, isso vai tender a zerar, tá? Então, esse manejo de ensaio de soroprevalência vai ser um manejo sorológico para identificar se na área nós temos ou não a presença da bactéria circulante nas capivaras. Então, se tiver pelo menos mais de 10% das capivaras positivas, essa área vai se tornar uma área de risco de transmissão. Se tiver pelo menos um indivíduo com título de 1024, essa área vai se tornar uma área de risco de transmissão, tá? Então, uma área de risco de transmissão, qual é a recomendação? É o manejo reprodutivo das capivaras imunes e a eutanásia parcial de suscetíveis em áreas fechadas. Em áreas abertas, só o manejo reprodutivo das capivaras imunes. Já a área de alerta, o manejo reprodutivo de todos os animais. Então, para quê? Para controle populacional, porque numa área de alerta é uma área que não tem a bactéria circulante ainda, mas você tem uma grande quantidade de capivaras suscetíveis à amplificação da bactéria. Se entrar uma capivara com carrapatos positivos ou em bacteremia naquele momento, essa área tende a virar uma área de risco de transmissão ou de transmissão propriamente dita, que é aquela onde tem casos em humanos de febre maculosa, tá? Opa. A conferência Bom, aí o que eu faço? Eu faço a conferência da situação dos grupos de capivaras, a área de circulação delas, tá? Então, eu, por exemplo, vou dividir entre adultos, não vou falar sobre sexo, tá? Não vou falar se é macho, fêmea, porque a gente só vê quem... Eu já bato o olho, eu já sei, mas normalmente você não consegue determinar macho e fêmea sem ser o macho dominante, que tem aquela glândula andrógeno dependente, tá? Então, adultos, jovens, que são acima de 10 quilos, e filhotes abaixo de 10 quilos, e adultos acima de 30 quilos, tá? Bom, eu vou identificar os locais de ocorrência, vou estimar o número de animais, vou... todas essas informações para que eu possa depois fazer um manejo populacional dessa espécie. Quais são os recursos? Binóculos, usar GPS, estar sempre vestido com os EPIs, conversar, fazer questionário para as pessoas que moram ali. Olha, você vê capivara? Que hora você vê capivara? Quanto tempo você vê? Ah, elas passam por aqui? Que hora você tem visto? Fiscalizar câmeras, tá? Aqui a tabela, como eu falei para vocês, adulto, jovem e filhote. O delineamento amostral em áreas de difícil visualização, você recomenda que você use drones, armadilhas fotográficas, contagens duplas, ou seja, duas pessoas contando simultaneamente para evitar você contar duas vezes o mesmo animal, tá? E, às vezes, normalmente a gente faz 10 campanhas com 1 a 2 a 3 dias alternados. Para áreas abertas, a gente faz 20 campanhas, tá? Com o mesmo prazo de dias alternados. A contagem dupla, 2 observadores, contagem complementar, observação focal, como eu falei, mínimo de 20 contagens em áreas abertas e contagem com 2 ou mais dias de intervalos. Importância do intervalo das contagens. Espera-se que quanto menor o intervalo entre as contagens, menor sejam os eventos amostrais, tá? Então, que podem ser nascimentos, mortes, emigração e imigração de capivaras, tá? Então, nascimentos, mortes, né?
O mapeamento através dos montículos de fezes também nos ajuda, porque às vezes a gente, na hora que vai contar as capivaras, a gente vai sempre em horário crepuscular e sempre no mesmo horário. De madrugada, você não vai contar, tá? Primeiro porque se você chegar com a luz ali, elas já saem. Animal que fica que aparece só de madrugada, o ideal é você colocar a câmera trap. E você vai descobrir onde você vai colocar a câmera trap, por onde? Pelos montículos de fezes. Então, você vai verificar se tem muitos montículos de fezes, a quantidade, qual é o local, se são frescas, se tem de filhotes, se são antigas. Ah, não vem aqui faz tempo, então eu não vou contar ali. As pegadas, o tamanho, a localização das pegadas, tá? Você vai verificar tudo isso. Se é um local totalmente fechado, então vamos fiscalizar a passagem, porque se é tudo fechado, tem que ser fechado mesmo, não pode ter abertura nenhuma. Isso aqui é aberto, passa por baixo, isso aqui passa por baixo, né? Aqui, olha, tem um buraco, tem um buraco. Então, tudo isso tem que estar fechado, qualquer buraquinho para passagem de qualquer tipo de tamanho de capivara, de 1,5 kg a 100 quilos, não pode passar, tá? Aí eu vou fazer o manejo sorológico, pedir autorização para o DEFAL, eles me autorizaram, e eu vou fazer a instalação dos meus bretes nos locais pré-determinados. Como eu já fiz o meu levantamento populacional, já conheço o grupo, já sei onde eles comem, já sei onde eles dormem, já sei tudo sobre eles. Aí eu vou conseguir montar. Então, os tipos de serva, tem desde cana-de-açúcar, milho, broto de bambu, broto de bananeira, tá? E você vai primeiro cevar, depois você vai cevando e montando o brete aos poucos. O meu brete normalmente é uma estrutura metálica retangular, onde eu tenho 2 portas guilhotinas, onde eu faço um corredor de segurança, e eu deixo a corda amarrada. De longe, eu solto a corda e prendo as capivaras lá dentro, tá? Aqui, depois delas presas, eu utilizo esse corredor de segurança para colocar 1 ou 2, e com a zarabatana, com auxílio da zarabatana, eu assopro os dardos anestésicos, tá? Aqui, quando vamos capturar filhotes, normalmente a gente pode deixar os filhotes por último, a gente entra lá no brete, que o risco de morder é muito pequeno, e aí a gente pega os filhotes com o auxílio do cambão, tá? E aplica o anestésico. Cloridrato de ketamina, 5 a 10 miligramas por quilo, midazolam 0,2 a 0,5 e xilazina 0,5 a 1, tá? Miligramas quilo. Aplicação de marcação externa de brincos e descoloração de pelos. Os brincos não dão certo, eles arrancam todos, já tentei de tudo, já cortei, já mandei fazer, já até com o número, até com o nome do lugar, mas não vai. Brinco não vai, tá? Então, às vezes você vê a orelha cortada e fala assim, esse bicho já passou por procedimento, tem a orelha cortada, mas não, às vezes não, você vai passar a leitora e não tem microchip, porque eles cortaram, às vezes, brigando, tá? E aqui, olha, vocês podem ver, eu tentei dar uma de cabeleireira e eu fazia luzes nas capivaras, mas também não adianta, dura muito pouco tempo para a gente visualizar. Então, o que eu tenho feito hoje em dia é raspado, como se fosse uma tricotomia para procedimento cirúrgico, e aí eu consigo visualizar por 2 a 3 meses os animais que passaram por procedimento. A aplicação do microchip, a leitora, né? Leitura do microchip. A colheita de sangue é pela artéria femoral, tá? Eu centrifugo, e aí, como eu não sou Rodrigo Hilbert, mas meu nome é Fernanda, Fernanda Hilbert, eu também vou, além de pegar as capivaras, além de fazer o levantamento, eu também faço a sorologia no laboratório, tá? E aí eu faço a detecção dos anticorpos anti-rickettsia. Normalmente, os negativos vão ter a lâmina vai estar assim, não vai acender a bactéria, tá vendo? A bactéria fica verdinha, clara, verdinha fluorescente, né? Então, um indivíduo negativo e um indivíduo positivo. E aí, normalmente, nos pocinhos da lâmina, a gente faz a titulação, tá? Então, para 64, para 128, para 256, para 514 e para 1024, tá? 512, desculpa, 512 e 1024. E assim a gente vai vendo até onde acende.
Ah, acendeu até 512, mas está muito fraquinho, então eu considero 256. Acendeu para 1024, muito fraquinho, eu considero 512. Acendeu para 1024, muito forte, eu posso titular mais, até onde eu quiser. Tá? Bom, as instalações usadas para o manejo reprodutivo, a gente pode usar desde instalações já onde tem uma pia, um piso frio, a gente põe uma tela em volta e faz o procedimento. Tá? Pode também usar containers, que esses são melhores ainda, porque a gente usa todas essas roupas, olha eu com essa roupa aqui, ar-condicionado é a melhor coisa nesse momento, é muito quente. Aí eu faço umas baias, que são utilizadas no pré e pós-cirúrgico, tá? Onde elas podem entrar na água, muito importante isso. O maior risco de você perder capivara é por hipertermia, tá? Porque são animais com poucas glândulas sudoríparas e que precisam entrar na água para manter a sua temperatura corpórea, tá? Logicamente, eu não vou deixar entrar na água quando estiver voltando de uma anestesia, né? Mas, quando elas já voltaram da anestesia, o que eu posso fazer é voltá-las para o brete e também a gente pode ajudar molhando elas para manter a temperatura corpórea. Tá? Aqui, fazendo a tricotomia, fazendo a lavagem, antes de fazer os procedimentos cirúrgicos, eu faço também o ultrassom para determinar se tem animais que estão prenhes. Então, aqui, olha, as fêmeas prenhes, né, que tem um filhote, tá vendo? Olha, dá para enxergar direitinho aqui, ó, tá? O que a gente... Para que eu saber a prenhez? Anteriormente, eu fazia o ultrassom e as fêmeas prenhes passavam por eutanásia, porque vocês vão ver o motivo nos próximos slides. Mas eu percebi que essas fêmeas prenhes, elas são de suma importância, porque elas são normalmente as fêmeas dominantes do grupo. Então, a eutanásia de fêmeas dominantes num grupo, ela não deve ser feita porque você vai fazer com que esse grupo se dilua, se disperse. Vai ficar mais difícil, você vai ter que reiniciar seu levantamento populacional e determinar novas áreas de ceva e de captura. Tá? Vai ter que começar tudo de novo. Aqui é o meu último trabalho publicado sobre um manejo reprodutivo com controle, né, de transmissão da febre maculosa. Por que manejo reprodutivo? Porque eu vou deixar de nascer indivíduos suscetíveis nessa área para serem novos amplificadores. Aqui é a sexagem do macho, os machos têm essas cerdinhas, aqui essa secreção que parece uma cerda, mas é uma secreção, tá? E a glândula andrógeno dependente. Aqui o procedimento de vasectomia não pode ser castração, porque eles se mantêm unidos por conta da libido. Então, se eu tirar as gônadas deles, tanto das fêmeas quanto dos machos, eu também vou ter uma dispersão dos grupos, tá? Então, no subcutâneo, então tem que fazer 2 cortes. Eu vou mostrar para vocês. Aqui é a ligadura dos cornos uterinos, tá? E aqui uma fêmea dominante, também tem essa secreção e também tem a glândula, mas ela é muito mais sutil, tá? A fêmea é 3 centímetros via linha alba e os machos 2 cortezinhos, tá? Todos sutura de fios de sutura simples separado. Aqui é a devolução das capivaras esterilizadas, tá? E aqui, mostrando, esse animal tinha sido eutanasiado, logicamente, mas só mostrando esse útero gravídico, tá? Você verifica qual é a dificuldade que nós temos aqui a campo de fazer uma intervenção cirúrgica de remoção do útero para manutenção desses animais vivos, mas hoje em dia a gente faz. Então, uma cirurgia que é de laqueadura, que a gente leva aproximadamente 30 minutos, ela passa a quase 2 horas, às vezes, para a gente poder salvar essa fêmea e não fazer a eutanásia dela. Por isso que anteriormente era feita a eutanásia, tá? Porque é muito, muito complicado, são muitas veias calibrosas, então tem muito risco de sangramento. Você veja que esse útero gravídico enorme só tinha embriões desse tamanho, tá? De 3 centímetros. Então,
entenda a situação como é complicada. Agora, veja esse útero gravídico, né? Olha o tamanho dos fetos, tá? Aqui, manutenção das capivaras no brete até a soltura e depois devolve os animais para o seu habitat, né? No brete mesmo, tá? Aqui é um manejo de captura para acompanhamento do estado de rigidez da capivara um mês depois. Olha só como cicatriza bem, são animais que têm uma cicatrização excelente. Aqui é a liberação do macho alfa, mesmo que os dominantes sejam soronegativos numa área que há necessidade de fazer eutanásia parcial, por ser uma área de risco de transmissão, nós nunca fazemos nesses animais. Esses animais, mesmo que tenham um risco de amplificar a bactéria, é melhor eles vivos e manutenção do grupo coeso do que a eutanásia desses animais, tá? Então, esse aqui é o macho alfa, ele tinha sido passado por cirurgia, nós devolvemos ele por meio de uma caixa de transporte, tá? No local de captura. Os animais, mesmo depois de passarem por procedimento cirúrgico, ele continua de vasectomia, ele continua com a demarcação do território por meio da glândula andrógeno dependente, como vocês podem ver aqui, olha, ele passa primeiro a glândula andrógeno dependente, depois ele passa a glândula anal, mantendo o grupo coeso, tá? Aqui, um monitoramento sorológico anual. Anualmente, nós pegamos esses animais, tá? E faz a conferência, olha a cicatriz, como quase não dá para ver, da cirurgia. Esse animal foi lavado, ela já tinha passado por cirurgia 1 ano antes, e aí o que eu faço? A colheita de sangue da artéria femoral, o animal anestesiado, ele não sente dor dessa colheita, e faz a colheita de sangue para o monitoramento sorológico. O Código Penal brasileiro, no artigo 267, causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos tem uma pena de reclusão de 10 a 15 anos, tá? Se de fato resultar em morte, a pena é aplicada em dobro. No caso de culpa, a pena é de detenção de 1 a 2 anos ou, se caso de morte, 2 a 4 anos. Então, por isso que anteriormente se determinava apenas o abate dos animais. Hoje em dia não se faz mais só o abate, só se for uma área de transmissão muito séria, onde tem risco, tem pessoas que já morreram e a titulação está muito alta das capivaras para se determinar isso, tá? E tem muitos indivíduos suscetíveis. Fora isso é importante falar desse Código Penal brasileiro, é que não dá para fazer translocação de capivaras em áreas endêmicas para febre maculosa, tá? Primeiro que uma translocação, você vai levar a capivara de um lugar para outro que já tem capivara. E naquele outro lugar, talvez aquelas capivaras já estejam equilibradas. Então, você levando novas capivaras ali, elas vão dispersar e aumentar o número de grupos e invadir áreas antes que nunca foram invadidas. E se você mandar um carrapato infectado ali no meio, se aquele grupo lá era todo soro negativo, você vai levar a febre maculosa e o risco de infecção para as pessoas que moram nessa área, tá? O container frigorífico serve para armazenar as carcaças, que são ensacadas depois de passar um acaricida, tá? E aí, uma parte das carcaças são enviadas para pesquisa e outras são incineradas, tá? E nós temos que fazer todo o trabalho de educação ambiental e alerta à saúde pública, tanto com placas, quanto com folders, tanto quanto lives agora, que a gente faz, antes que, quando a gente podia aglomerar, chamava todas as pessoas, conversava, apresentava como funciona, quais são os sintomas da febre maculosa, tá? É importante que você utilize calças claras, meias por cima da calça, botas plásticas, brancas, de preferência, com uso de fitas adesivas grossas, largas, ao contrário, para que o carrapato, se subir na sua bota, parar ali, andar com a fita adesiva, para, se você vê algum carrapato, você já retirar da sua roupa, usar botox na sua roupa, usar repelentes a cada 30 minutos, o tratamento é só com doxiciclina, então, nas primeiras 48 horas,
a pessoa tem que, de febre, você vai ter sintomas inespecíficos, mas você tem que tratar de forma empírica. Tem que fazer o tratamento da doxiciclina, de forma empírica, o seu médico tem que tratar, porque você ainda não vai ter o seu resultado dos seus exames, para detectar que você tem a bactéria, que você teve contato com a bactéria causadora da febre maculosa, e se você não tratar nesses 2 primeiros dias, depois desses 2 primeiros dias, você pode já entrar num quadro respiratório, que pode levar a meningite, que pode levar a, a entrar num quadro neurológico e você entrar em convulsão e você pode morrer de 5 a 10 dias. Então, teve contato com carrapato, tem que falar para o médico se apresentar os sintomas. Os sintomas são semelhantes ao da dengue, semelhantes ao da Covid, sintomas inespecíficos, tá? Então, é importante que se tome cuidado com isso. Então, eu costumo, quando eu pego um carrapato, eu faço um xizinho na agenda e sei que dentro de 14 dias, se eu apresentar febre, eu vou falar para o meu médico. Nem sempre nós vamos apresentar as máculas muitas pessoas apresentam, as que apresentam são 40% e sempre apresentam já no final, que já não tem mais jeito de regredir a doença. Tá? Não existe uma pessoa, eu devo ter pego febre maculosa, que nem acontece com Covid, devo ter pego Covid. Não, isso não acontece. Você, se tiver febre maculosa, você morre se não tratado. Não tem como. É uma doença de caráter letal, com uma letalidade muito alta, tá? Mediante a quantidade de pessoas que pegam. Porém, é uma doença difícil de pegar. Por quê? Porque uma área de risco de transmissão, onde tem a bactéria circulante nos carrapatos e capivaras, de cada 1.000 carrapatos, 1 é positivo. Então, é muito difícil você pegar. Mas não é impossível, tá? E o agradecimento a toda a equipe, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, aqui toda a equipe que sempre trabalha comigo, e agradecimento a todos as faculdades, tá bom? E ao DEFAL e a SUSEM. Muito obrigada, viu? A gente que agradece. É muito bacana. Bom que vocês gostaram. Vou ver se o pessoal tem alguma dúvida, porque eu tenho algumas, mas vou deixar eles perguntarem primeiro. Pode falar. Eu vou começar, então, aí talvez eles perguntem depois. A morte dos carrapatos infectados é por causa da Rickettsia? Quando... A bactéria, ela serve para controle também dos carrapatos. Ele morre por conta da Rickettsia. Entendi. E outra coisa, né? Quando a senhora citou aí que os negativos dominantes, eles não podem ser mais eutanasiados. Não existe a possibilidade de inocular a bactéria neles para que eles se tornem positivos? Não existe essa possibilidade. Pode acontecer de forma natural, mas inoculação tem só um trabalho que foi feito, mas em ambiente controlado, tá? Então, não se faz, porque o que vai acontecer? A partir do momento que você inocular, ele vai ficar com a... Eu acho que travou, mas está voltando. Avisa, oi, acabou a força. Sério? Ai, meu Deus do céu. Não, foi Bom, que bom que deu certo de passar a apresentação, mas dá para falar aqui no celular. Não, tranquilo. O pessoal tá perguntando aqui no chat. Acho que travou de novo. Então, breu aqui. Você tinha falado dos machos. Se você inocular,
a bactéria, você vai estar tendo certeza que durante 14 dias ele vai amplificar. Então, como é que você vai deixar você vai inocular numa área livre? Pode ser que ele nunca tenha contato com a bactéria, não é um a cada 1.000 carrapatos? Então, é Sim. melhor não inocular, tá? Não, entendi. O pessoal está perguntando se existe a possibilidade da transmissão para cães ou outras espécies também. Cães, 10% são suscetíveis. Então, ou seja, 10% pode morrer de febre maculosa. O grande problema com cães é a erliquiose. Os cães não são os grandes, nesse caso do Amblyomys sculptum, ele não é um bom amplificador da bactéria, tá? Mas o que pode acontecer, voltou a força, mas o que pode... É que meu filho está tendo aula online, ele gritou, não, quando voltou a força. Ele precisa ficar 8 horas, o carrapato preso no corpo da gente para passar a bactéria. O Amblyomma aureolatum precisa de 10 minutos. Tá? Então, agora, o Amblyomys sculptum pode também levar só 10 minutos, mas sabe como? Se ele sair da capivara. Então, por exemplo, eu estou fazendo a cirurgia na capivara e ele está lá picando a capivara e está ativado, ou seja, já passou o sangue da capivara em todo o sistema circulatório dele, digestório dele e volta para a saliva. Então, aí, quando ele sai dela, ele está com uma bactéria ativada. Então, basta 10 minutos para ele me picar e passar a bactéria para mim. Tá? Ele fica 10 minutos me picando. Já, se você está andando num parque, subiu carrapato, ele precisa de 8 horas. Por isso que você fazendo a catação, às vezes ele picou ele não morre na máquina de vai. Então, às vezes, não foi nem você que você pega a febre maculosa e nem foi você que foi naquela área. Foi alguém que foi naquela área, para lavar junto com a sua. Na hora que você das formas de infecção, tá? Das vias de transmissão. Não, perfeito. Muito bacana. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, eu acho que as dúvidas acabaram. Então, sextou, né? Então, sextou. Sextou muito. Hoje eu dou aula também, eu sou professora da Unifage, da Unimax, aqui em São Paulo, de clínica médica de animais silvestres e de conservação, preservação, criação, de animais selvagens, né? E hoje eu dei aula de manhã e de sexta-feira, normalmente eu dou aula à noite até às 10h30, mas hoje passou minha aula para sexta que vem, então deu certo da gente fazer a palestra. Mas olha, então, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido direitinho. Eu tentei ser a mais didática possível, porque febre maculosa é para a gente puxar uma cadeira, sentar e conversar, porque é bem complexo. Mas eu gosto muito, é meu trabalho profissional e acadêmico. Não, mas deu para entender sim, foi bem bacana, bem exemplificado. Então tá bom. Que o pessoal também gostou bastante. Eu, particularmente, gostei muito. Ai, que bom, fico feliz. Então tá bom, gente. Muito obrigada, viu, por terem lembrado de mim aí. Eu estou à disposição. A gente que agradece. Boa noite, bom final de semana. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, gente.